Daniel Souza, eu queria começar o nosso episódio de hoje falando sobre o acordo entre Estados Unidos e União Europeia, né? O Trump ele passou os últimos meses todos dizendo que faria grandes acordos, que grandes coisas sairiam, que todo mundo ia procurar os Estados Unidos, que os acordos iam sair, e finalmente saiu o acordo dos Estados Unidos e União Europeia. Estão todos soltando fogos, Daniel Souza. Temos um acordo definitivo? Me conta. Não temos um acordo definitivo, mas temos um acordo. Estão todos soltando fogos? Não exatamente. O que nós observamos, Tanguy, foi um copia e cola do acordo com o Japão. Aliás, a gente falou sobre isso na semana passada, o acordo comercial entre Estados Unidos e Japão, e muita gente naquele momento tinha achado que aquela seria a base para os principais acordos, ou seja, para os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. E nesse acordo em particular, nós temos os mesmos 15% de tarifa base para os produtos europeus que entram nos Estados Unidos, os mesmos 15% do acordo com o Japão. Na prática, a gente tem um aumento substantivo das tarifas cobradas pelos americanos. As tarifas cobradas pelos americanos em relação à União Europeia oscilavam ali ao longo do tempo entre 3% e 4%, agora serão 15%. Isso vai dar um impacto importante no que diz respeito à inflação nos Estados Unidos. Um aspecto importante, de novo, igual ao acordo do Japão, 50% sobre aço e alumínio permanecem. A tarifa especial para aço e alumínio não é englobada no acordo. Temos aqui no acordo europeu uma série de exceções, produtos que vão entrar nos Estados Unidos com tarifa zero. É o caso de aeronaves e peças, semicondutores, produtos agrícolas selecionados e alguns insumos estratégicos. O interessante é que as tarifas relacionadas à indústria farmacêutica, que era um tema ali muito sensível, nós tivemos uma bola dividida, porque o Trump indicou que as tarifas para produtos farmacêuticos não fazem parte do acordo. A Ursula von der Leyen disse que fazia parte do acordo. Você vê que o acordo está bem amarrado, que é um acordo sólido, um acordo que não vai precisar de nenhum tipo de ajuste no futuro. Do lado europeu, nós temos aí o compromisso de investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos, incluindo aí a compra de equipamentos militares, o que para os europeus acaba não sendo tão ruim. Lembrando que os japoneses também firmaram ali um acordo onde eles faziam um compromisso de realizar investimentos na casa de centenas de bilhões de dólares. O bloco europeu também se compromete a comprar 750 bilhões em energia dos Estados Unidos ao longo dos próximos 3 anos, o que para os europeus também não é exatamente um problema. Os europeus têm ali uma demanda por energia gigantesca e já vinham aumentando a sua demanda por energia dos Estados Unidos há algum tempo. O acordo evita aquela tarifa de 30% que estava programada para começar em 1º de agosto de 2025. Eu registro uma vez mais que esse acordo vai causar impacto em relação à inflação nos Estados Unidos e exatamente como nós destacávamos aqui no Petit Jornal. O Trump ele sugere tarifas, ele recua, mas ele não recua para o patamar onde as tarifas estavam antes do início dessa guerra tarifária que ele implementou nesse ano de 2025. Um setor que comemorou bastante, assim como aconteceu no setor japonês, foi o setor automotivo. Afinal, você tem agora tarifas de 15% para os carros europeus que entram nos Estados Unidos, assim como 15% para os carros japoneses. Me parece que a conta do Trump acabou sendo, olha, acho que no caso da indústria automobilística, que é uma indústria super sensível nos Estados Unidos, os consumidores americanos gostam de carros, são grandes consumidores de carros, talvez não seja tão interessante colocar tarifas tão elevadas. É o governo Trump querendo arrecadar com as tarifas de importação. The inflation is coming, é disso que se trata, afinal, produtos importados você vai ter que repassar o preço para o consumidor final. Até agora isso não aconteceu por 2 razões principais. A primeira razão, muita gente antecipou exportações para os Estados Unidos e, consequentemente, você tem ali estoques robustos nos Estados Unidos com valores anteriores à prática da tarifa. E, em segundo lugar,
você tem ali também as empresas que, diante da incerteza, diante da imprevisibilidade, acharam que era melhor não reajustar preços agora para não perder market share, para não perder espaço no mercado americano. Mas isso se esgota em algum momento e o impacto inflacionário será sentido. Pessoalmente, acho um erro do ponto de vista americano. Os Estados Unidos enriqueceram muito ao longo das últimas décadas, enriquecendo o planeta. Enriquecer o planeta fez com que o PIB americano fosse multiplicado várias vezes nesses pouco mais de 30 anos. Foi um ritmo de enriquecimento que os Estados Unidos não tiveram antes disso, pelo menos em termos de velocidade. Claro que aqui a gente está fazendo uma análise Estados Unidos versus Estados Unidos. E quando a gente observa esse período da globalização, houve ali uma diminuição, digamos, do gap entre os Estados Unidos e nações emergentes, ou seja, o poder relativo dos Estados Unidos, o peso relativo dos Estados Unidos na economia mundial acabou sendo diluído, o que acaba sendo algo que incomoda o governo americano e o projeto americano de hegemonia em termos internacionais. De qualquer forma, seguimos acompanhando. Quanto mais acordos como esse são celebrados, pior para o Brasil, porque o Brasil vai ficando mais pressionado. Você falou sobre o setor automotivo, Daniel, e você falou que 15% seria um certo alento, né? Porque a expectativa era de que fosse 27,5%, né? Que era mais ou menos o patamar que estava anteriormente. Isso fez, Daniel, essa parte do acordo fez a França, por exemplo, dizer que o acordo tem alguns méritos, o que dá mais ou menos a sensação de como é que os países europeus receberam esse. Dá para falar de pré-acordo, né, Daniel? É um acordo que não é exatamente um acordo, são linhas gerais do acordo, que ainda vai ter que ser muito negociado, tem muita coisa para ser feita ainda. Mas a França, quando ela diz que o acordo tem alguns méritos, dá a entender que, olha, ok, podia ser pior, né? A gente imaginava que talvez a coisa pudesse ser pior. Os governos europeus e as empresas europeias também reagiram com alívio e preocupação. Alívio porque, que bom que teve o acordo, mas preocupação porque você tem um cenário aí no qual as tarifas são pelo menos, para ser por baixo aqui, 3 vezes maiores do que eram aplicadas anteriormente. A Ursula von der Leyen, por exemplo, ela faz aquilo que o Trump adora, né? Ela disse que o Trump é um negociador muito duro. O Trump, negociar com o Trump é muito difícil. A gente sabe, né, Daniel, que o Trump adora quando você fala isso, porque né, você joga a imagem dele como um cara dificílimo de negociar e tal, e que o acordo é o melhor possível, disse Ursula von der Leyen. E outra reação que a gente teve também foi o primeiro-ministro da Bélgica, né, o Bart de Weyer, aliás, que disse que o momento é de alívio, mas não de celebração. E parece que isso resume bem a maneira pela qual os europeus estão enxergando o acordo. Beleza, teve acordo, que bom que teve, mas agora a gente começa a pensar como é que a gente vai pagar essa conta, sabendo que tem muita coisa para ser negociada, esse acordo que certamente a versão final dele ainda vai demorar um tempinho para a gente conhecer. O outro assunto que eu queria tratar também, Daniel, que também aconteceu, eu ia falar desse final de semana, mas não, foi de algumas horas atrás, foi ao longo dessa última madrugada, foi um acordo que foi firmado entre as lideranças da Tailândia e do Camboja. Importante lembrar, a gente trouxe isso aqui na semana passada. Esses dois países eles têm uma fronteira de cerca de 800 quilômetros, pouco mais de 800 quilômetros, que é uma fronteira indefinida. Aliás, eu queria fazer aqui um adendo, né, com relação ao que eu falei na semana passada. Eu falei que Tailândia e Camboja foram colônias francesas. Tem uma imprecisão aqui. O Camboja foi uma colônia francesa. A Tailândia nunca foi colonizada, mas quem fazia os mapas, Daniel, da fronteira ali era a França. Então você tem parte do lado tailandês que, no fim das contas, estiveram sob domínio francês, e a fronteira, portanto, desde que o Camboja se tornou independente, está falando aqui de 1953, você tem uma grande indefinição, inclusive com áreas que são muito valorizadas pelos dois, né? Tanto pelo Camboja quanto Tailândia, como, por exemplo, templos que estão exatamente nessa faixa de fronteira indefinida. Então nós chegamos ao total de 5 dias de conflitos, né? 5 dias de bombardeios, atritos na fronteira. O número de mortos passou de 30, cerca de 30 pessoas morreram nesses enfrentamentos, incluindo 13 civis tailandeses e 8 civis cambodianos. Então a gente está falando aí sobre algo em torno de cerca de 10 militares morreram somando os dois lados. E foi marcada, portanto, para essa segunda-feira, para o dia de hoje, na Malásia, uma mediação. A mediação feita pelo governo malaio e
pela ASEAN, né? Então a ASEAN também se reuniu ali para tentar contornar. Isso foi marcado, portanto, para as 15 horas locais, né? Para as 15 horas de Kuala Lumpur, que foi às 4 da manhã de Brasília. Então essa conversa já aconteceu e nós já tivemos, portanto, um acordo de cessar-fogo válido a partir de meia-noite local, claro, né? Então não está válido ainda, mas a gente sabe, Daniel, que quando você estabelece, vai ter um prazo, é a partir de meia-noite, o normal é que você já comece a segurar um pouco a onda, né? Já não vai mais atacar, já vai esperar, se torna uma questão de tempo ali e com compromisso também de retomada de contatos diretos, né? Então, Tailândia e Camboja se comprometendo com contatos diretos. Vamos ver, Daniel, para a gente saber se esse é um acordo que tem uma certa viabilidade durante mais tempo, mas me parece que também é um... Gente, olha só, a gente sabe que tem uma tensão aí, precisamos conversar, mas o fato é que enquanto a questão da fronteira não for definida, isso aqui vai voltar a ser tema no Petit Jornal de tempos em tempos, né? Porque você tem ali uma fronteira, eu falei aqui, né? 817 quilômetros no total, cerca de um terço dessa fronteira está em disputa. Então, os dois reivindicam para si. Então, você tem um potencial de conflito muito grande ali para aquela região. A Corte Internacional de Justiça, inclusive, já deu o seu veredito, né, a favor do Camboja, em boa parte das demandas cambodianas. A Tailândia nunca reconheceu a decisão e a posição tailandesa é que a decisão ela só virá numa negociação direta que não envolva a Corte Internacional de Justiça. Então, Daniel, temos um cessar-fogo. Vamos ver se esse cessar-fogo ele se mantém durante mais tempo do que, enfim, as perspectivas se colocam nesse atual momento.